O capítulo começa quando Sirin prepara a mesa para o jantar. Atice diz a ele que ele não deveria ter se incomodado porque não está com fome. Sirin diz que ele não pode continuar assim, que tem que comer e se acalmar, porque Bahar está bem. Atice se sente e diz que é um alívio que eles estejam bem. Porém, Enver está preocupado com Seida já que hoje ela decidiu ir trabalhar. Sirin diz a ela que o local onde Seida trabalha não é um bom lugar e ela já deve estar acostumada com todos os problemas que ali devem surgir à noite. Atice está ainda mais preocupada. Bahar está preparando o jantar. Peril entra na cozinha e diz que ele não deveria ter se incomodado e que ela o ajudará. Bahar diz a ela que não é necessário e Peril diz que não vai incomodá-la então e sai em direção ao quarto. Ela olha para Nisa e Doruk e diz a Sarp que é melhor subir e cuidar dos filhos, mas se vira para olhar para eles quando Doruk convida seu pai para montar um quebra-cabeça. Sarp, muito feliz, se aproxima deles e dá um beijo carinhoso no filho. As crianças sorriem, Peril continua seu caminho com raiva. Peril senta na cama para pensar e Leila entra para organizar algumas roupas. Ela pergunta se seus filhos já estão dormindo. Leila diz que não, pois ainda querem brincar mais. Peril sem pensar e conta para seu empregado que a mulher de baixo era casada com Sarp e os 2 filhos são filhos dela. Leila diz que entende, mas não precisa dar nenhuma explicação. Peril pede que ela não ligue para o marido Alp, mas para Sarp enquanto eles estiverem em casa, e também precisa que ela diga que eles deixaram o hotel onde moravam porque suas vidas estavam em perigo e Munir veio buscá-los. Você deveria dizer isso se Sarp perguntar. Leila responde que está bem. Bahar está preparando o jantar. Sarp entra na cozinha e diz que seu empregado pode ajudá-lo, mas Bahar responde que não precisa de ajuda, pois durante toda a vida cozinhou diariamente para os filhos. Sarp apenas diz que não quer que ele se canse. Bahar olha para ele com raiva e pergunta se ele não sabe o quão cansado ficou nos 5 anos que esteve fora. Acordar cedo para levar as crianças para a escola, fazer tarefas domésticas, lavar roupa, fazer o jantar, ela fez tudo isso e muito mais enquanto estava doente, e preparar alguns vegetais não vai cansá-la agora. Bahar pede que ela continue brincando com os filhos para que ela possa ajudá-la pelo menos uma vez. Sarp volta para o quarto e Peril pede para ele subir e se despedir de Ali e Omer já que agora eles vão dormir. Doruk pergunta se não vão jantar juntos e Peril responde que já jantaram mais cedo e agora precisam dormir. Nissan pergunta ao pai onde eles vão dormir esta noite. Sarp diz que agora eles podem usar o quarto dele porque o aquecimento está funcionando e ele vai dormir no sofá. Bahar sai da cozinha com comida para colocar na mesa e ouve Sarp dizer aos filhos que eles vão dormir com a mãe e os gêmeos vão dormir com Leila. Nizam então pergunta se ele vai dormir com Peril. Sarp diz que não, vai dormir sozinho no sofá. Peril diz com raiva que ele deveria dormir com a esposa, essa é a tradição. Doruk diz que quer dormir com o pai e pede permissão a Bahar para dormir com Sarp e Peril. Bahar não tem escolha se não aceitar e seu filho agradece. Peril sorri. Seida está se maquiando na boate onde trabalha. A loira tira da bolsa uma garrafa de bebida alcoólica e bebe um pouco. Então, ao se olhar no espelho, ela se lembra da última discussão que teve com Yelis, que cantava muito feliz porque estava indo para o primeiro dia de trabalho e ela pediu para ele ficar quieto e falou com ele de maneira rude. Ela diz a si mesma que é uma mulher tola, sem coração, egoísta e cruel. O dono do clube entra no vestiário e pergunta por que ele está chorando. Ela responde que algo entrou em seu olho e o dono pede que ela se apresse, pois as pessoas não vieram vê-la chorar. Seida diz que está tudo bem e a dona sai do camarim. Seida ouve a voz de Yelis dizendo que ela não deveria usar tanta maquiagem, ela também poderia arrumar o cabelo e cortar um pouco, que ficaria mais bonita com um vestido vermelho. Seida pega a garrafa e volta a beber, mas ouve a voz de Yelis pedindo para ela não beber daquele jeito. Seida pega um lenço de papel e enxuga as lágrimas. Por outro lado, Peril está arrumando sua cama para dormir. Sarp entra no quarto e pergunta o que ele está fazendo e por que agiu no quarto. Ela diz que não sabe do que ele está falando. A porta toca. Sarp abre e é o pequeno Doruk quem veio dormir com o pai. Sarp pede que ele entre e Peril sorri para ele. Bahar olha para eles de seu quarto e os dois fecham as portas depois de se olharem. Nizam pergunta se Doruk já saiu e Bahar responde que sim, ele já está com eles. Nizam com raiva diz que seu irmão é estúpido.
Bahar pede para ele não falar assim de Doruk, ele só quer passar mais tempo com o pai porque sente muita falta dele e não deveria se sentir culpado por isso. Nizam pergunta se ela não está chateada porque Doruk vai dormir com eles. Bahar abraça a filha e diz que ela ficará feliz com as escolhas que os fazem felizes. Ele então diz a Nizam que é melhor ele contar uma história a ela, mas ela deve contar a ele sobre o que será. Nizam conta que conversaram recentemente sobre como ele sonhou com a tia Yelis e gostaria de saber como a conheceu. Mãe e filha vão para a cama e Bahar conta que conheceu Yelis na escada de incêndio da oficina têxtil onde ela trabalhava. Nela nos intervalos ela sentava na escada e um dia Yelis chegou de repente e a cumprimentou. Ela lembra daquele primeiro momento com muito carinho e Nizam diz que sente muita falta da tia Yelis. Bahar pede à filha que feche os olhos para que ela possa dormir. Seida começa a cantar no palco tentando não chorar. Arif chega e senta-se, vindo dar-lhe todo o seu apoio. De repente, a mente de Saída começa a brincar com ela novamente e ela imagina que Yelis entra sorrindo, abraça Arif e os dois apoiam Seida da plateia. Seida olha para Yelis com surpresa e felicidade enquanto canta. Depois vê que Bahar chega na mesma mesa e cumprimenta Yelis e Arif. De um momento para o outro Seida olha para Arif sozinho na mesa e quando olha para outra parte da no clube, ela encontra à sua frente um caixão sobre uma mesa e com um lenço e Yelis sobre ele. Seida canta enquanto começa a se sentir horrorizada, desmaia mentalmente e cai no chão desmaiando. Arif se aproxima do palco e a ajuda. Peril acorda e vê Doruk e Sarp dormindo juntos. Doruk acorda e sorri ao ver seu pai dormindo. Ele então cumprimenta Peril e diz que irá para o outro quarto com a mãe. Doruk entra e deita-se novamente ao lado de Bahar, ela o abraça. Ao mesmo tempo vemos Atice acordando o marido, ela diz a ele que é hora de se levantar e em ver se senta rapidamente. Ele diz que achou que seria um dia normal, mas esqueceu o que vai acontecer hoje, o funeral de Yelis. Ele não sabe o quanto deseja apagar da mente todas as coisas ruins que aconteceram. Quando acordou, sentiu-se muito tranquilo, mas então seu coração começou a doer novamente. Ele não sabe se tudo isso é sorte ou destino. Atice pega sua mão e diz que não tem ideia, mas para algumas pessoas simplesmente não há diferença entre os dois. Bahar sai do banheiro e Nizam pergunta ao irmão a que horas ele foi para a cama. Doruk responde que já faz 1h30, ele sabe porque não é mais um bebê e sabe ler o relógio. Bahar sorri e pede às crianças que se levantem para arrumar a cama. Nizam ajuda a mãe enquanto Doruk pega uma das roupas novas que Peril comprou para eles e Nizam pede para ele não tocar nela. Doruk pergunta por que ele não pode usar aquelas roupas e fica bravo. Bahar diz que é verdade, eles têm que usar porque não tem roupas sobrando. Nizam avisa que a mulher Peril a comprou e ele não pretende usá-la. Bahar pede que ela não a decepcione, pois Peril lhes fez o favor de lhes dar conforto com aquelas roupas e eles deveriam usá-las. Nizam, muito triste, apenas diz que o pai os abandonou por ela. Bahar senta-se com a filha na cama e eles deixam claro que ninguém pode tirar o pai dela. Nizam então pergunta à mãe qual é a relação dela com ele. Bahar responde que eles sempre foram amigos e que ele também é o pai dos filhos dela, que ela ama. Nizam conta que ele não voltou, se casou com outra mulher e teve mais 2 filhos enquanto esperavam seu retorno. Bahar conta que já haviam discutido o assunto, sabem que Sarp teve alguns problemas e por isso não pôde voltar. Ela tem certeza que quando for mais velha e entender melhor as coisas, seu pai vai explicar tudo o que aconteceu com ela, mas por enquanto ela não deve ficar chateada com Peril e os gêmeos, já que eles não têm culpa e são inocentes. Bahar diz a ele que ter irmãos é uma coisa ótima e eles têm sorte de ter outros 2, ele espera que quando eles se conhecerem melhor, eles passem a se amar muito, mas por enquanto eles devem tratá-los bem. Ela também gostaria de ter muitos irmãos. Doruk pergunta à mãe se ela não está com Sirin. Bahar apenas olha para ele e diz que Seida e Ellie são como suas irmãs e que ele está feliz por tê-las. Ela pede que a filha ajude a escolher as roupas que usará hoje e as 3 se levantam para ver as roupas novas. Eles sentem o cheiro de comida e Bahar pede que 10 são correndo para tomar café da manhã. Na sala, Sarp também entra na sala de jantar com lenha e os cumprimenta. Ele pede que se sentem e cumprimenta Bahar enquanto ele vai acender a lareira. Bahar e as crianças sentam-se enquanto Doruk diz que nunca viu uma mesa com tanta comida.
Todos começam a tomar café da manhã e Doruk pede a Peril que deixe Ali e Omer jantarem com eles esta noite. Ela responde que está bem e Bahar não diz nada. Por outro lado, Arif entra no carro com Seida depois de tê-la ajudado, pergunta se ela está bem e ela, com um rosto pálido, apenas responde que sim. Ela agradece por ter vindo acompanhá-la, pois ninguém mais a teria ajudado. Porém, seria melhor se Atice e Enver não descobrissem o que aconteceu. Arif diz que não planejava contar a eles e estaciona o carro em frente à casa de Atice. Aí Arif toca a campainha, quero ir buscá-los para ir ao funeral de Yelis. Atice e Enver terminam de se arrumar e Sirin também diz que está pronta. Enver pergunta o que ela quer dizer e Atice responde que sua filha irá acompanhá-los. Enver pergunta com raiva a Sirin como ele ousa comparecer àquele funeral. A louca diz a ela que não fez nada contra Yelis e que ela não pode continuar culpando-a por tudo de ruim que acontece. Ela irá mesmo que esteja apenas acompanhando a mãe. Enver com um grito alto diz a ele que ela não irá e pronto. O velho sai de casa e Sirin fica furioso. Bahar está na cozinha lavando a louça do café da manhã com Leila. Peril entra e manda sua funcionária ir cuidar dos filhos. Então ela olha para Bahar e diz que o suéter que ele está usando fica ótimo nele. Na verdade, queria agradecer-lhe por tudo que fez. Bahar pergunta o que ele quer dizer. Peril conta que fala sobre ter recebido ela e os filhos em sua casa. Ela também agradece por entender que ela não teve nada a ver com o ocorrido e explicou aos filhos. Não seria qualquer um que faria isso. Bahar deixa cair um utensílio com força, olha para Peril e pede que ela não a subestime, pois ela não é burra. Ela diz que a inocente não pode culpar os filhos pequenos, mas não pensa o mesmo dela. Peril olha para ela surpreso com sua reação e Bahar conta que se lembra de quando estava fora da escola dos filhos. Ela perguntou a que horas eles saíam e os observou até irem embora. Talvez ele pensasse que não iria se lembrar disso. Ninguém naquele bairro se veste tão elegantemente, então ele não poderia esquecê-la. Ele sabia de sua existência e foi escondido de Sarp. Eles também acreditam que foi ela quem a mandou para o hotel e ordenou o sequestro de seus filhos. Peril diz que ela nunca faria isso, mas Bahar diz que se ele não a tivesse visto na escola antes, não pensaria isso dela. Porém, ele se lembra dela perfeitamente. Peril tenta se defender dizendo que a está confundindo com outra pessoa e ela nunca esteve naquela escola. Bahar pede a ela novamente para não parecer estúpida. Isso é algo que eu queria te contar e você deveria saber que ele estará observando ela, então se fosse ela você deveria ter cuidado. Doruk e Nizam entram na cozinha e puxam a mão da mãe para sair com eles por um momento. Bahar lança um olhar desafiador para Peril e sai de lá. Peril fica chocado e com raiva. Bahar sai com os filhos para os fundos da casa. Eles a levam até Sarp, que os espera em um trampolim. As crianças muito animadas sobem e começam a pular com o pai. Eles então pedem que Bahar também brinque com eles. Ela tira os sapatos e os quatro brincam e riem alegremente enquanto pulam na cama elástica. Ao mesmo tempo, acontece o funeral de Yelis. A cerimônia é realizada com todos os presentes. Depois Arif, Enver e outros dois homens carregam o caixão de Yelis e seguem para o cemitério. Seida não pode deixar de se sentir arrasada neste momento. Sem saber, Bahar e sua família estão vivendo um dos melhores momentos de suas vidas, apesar de terem perdido um ente querido. À tarde, após o funeral, todos voltam de carro. Seida fica muito triste e abraçando Atice diz que eles simplesmente deixaram ele sozinho e foram embora. Agora eles vão se abrigar em suas casas enquanto ela está com frio. Até a mãe dela também foi embora e deixou a filha sozinha no caixão. Arif apenas observa Enver derramar algumas lágrimas tentando se controlar. Quando chegam, Arif e Enver estão sentados no refeitório. Arif pergunta por que o funeral foi realizado lá e não na cidade natal de Yelis. Enver responde que foi isso que seu ex-marido fez, talvez para que seus filhos possam visitá-la quando quiserem. Eyal chega com várias malas e pergunta onde está Atice. Enver diz que eles estão no apartamento com a mãe de Yelis e toda a sua família. Arif ajuda Eyal com as malas e eles entram no prédio. Sarp e seus filhos estão perto da lareira organizando a lenha e Sarp, brincando, diz que não vai conseguir levantar tudo porque está velho e vai doer nas costas. Doruk diz que seu avô Enver e sua avó Atice também estão velhos e se cansam rapidamente.
Sarp diz ao filho para nunca contar a uma mulher que ela é velha, porque eles ficam chateados ao ouvir isso. Nizam sorri e Doruk conta que Yelis também fica chateada quando lhe contam que ela é gorda. Sarp apaga o sorriso de seu rosto. Bahar pergunta aos filhos o que eles querem comer para que ele possa cozinhar. Nizam atende e pergunta à mãe se finalmente conseguiu falar com os avós. Bahar responde que não, mas conversou com Arif, que disse que todos estão bem e que sente muita falta deles. Sarp os encara com cara séria. As crianças dizem que gostariam de convidar todos e estar com eles em casa, pois sentem muita falta deles. Bahar diz que a casa fica muito longe e não há espaço para mais pessoas lá, então eles não podem por enquanto. Sarp a interrompe e pergunta quem é Arif e Bahar responde que ele é o dono do prédio onde moram. Ela vai até a cozinha. Sarp lembra das vezes em que o conheceu e eles tiveram vários problemas e discussões. Doruk diz ao pai que Arif também tem um belo carro. Sarp pergunta se eles e Bahar entraram no carro antes e Doruk responde que sim. Nizam diz que Arif às vezes os leva para a escola em seu carro e Doruk acrescenta que os ama muito. Sarp fica pensando seriamente sobre isso. Bahar está na cozinha organizando as coisas que usará para preparar o almoço. Piril se serve de um pouco de água e pergunta se ela tem tanta certeza de que ele a viu na escola, então por que ela não contou a Sarp? Bahar responde que falará com ele sobre isso. Mais tarde, Sarp entra na cozinha e pede a Piril que saia por um momento, pois quer falar com Bahar, mas Bahar diz que tudo o que ele tem a dizer pode dizê-lo na frente de sua esposa. Piril olha para Sarp e diz que é melhor ele sair para conversarem em particular. Sarp fecha todas as entradas da cozinha e Bahar pergunta sobre o que ele quer conversar. Sarp conta que lhe deu o telefone para falar com os pais, mas não ligou para nenhum deles e está curioso para saber por quê. Bahar apenas olha o que está cozinhando e não responde. Sarp pergunta quem é Arif e ela responde que já sabe que ele é o administrador. Sarp pergunta por que ele ligou para ele. Bahar não consegue olhá-lo nos olhos, mas diz que isso não é da sua conta. Ele não espera que você entenda se ele está saindo com outra pessoa ou não. Sarp com raiva pergunta qual é a sua verdadeira relação com Arif. Ele já o tinha visto antes, até perto da casa de Atice, então eles devem ser muito próximos. Bahar não aguenta mais e grita com ele que isso não lhe interessa. Ela nunca perguntou a ele como ela teve seus 2 filhos com Piril e ele também não deveria perguntar o que está acontecendo com Arif porque isso simplesmente não lhe diz respeito. Sarp bate com força na mesa com a mão e sai furioso da cozinha. Piril está nervosa em seu quarto pensando que Bahar poderia contar a Sarp sobre a vez em que se viram na escola. Sarp entra furioso e olha pela janela. Piril pergunta se aconteceu alguma coisa ruim e ele diz que não. Piril diz a ela que se ele quiser ela pode ir embora, mas Sarp diz que ela pode fazer o que quiser. Ela caminha em direção à saída da sala, mas Sarp a impede e pergunta como ela sabia que Bahar seria sequestrado. Ela nunca contou a ele e é melhor não mentir para ele. Piril lembra que foi Sirin quem ligou para avisá-la, mas conta a Sarp que alguém que trabalha para Nezir ligou para avisá-la em troca de dinheiro. Sarp pergunta como um homem que trabalha para Nezir conseguiu seu número de telefone. Piril responde que não sabe, mas o importante é que no final a informação estava correta. Sarp vai até ela e diz que ninguém, exceto Munir, Sui e ele, sabe desse número. É por isso que você sabe que ele está mentindo. Se o que ele diz fosse verdade, a primeira coisa que eu teria pensado seria que poderia ser uma armadilha. Porém, naquela noite ela correu até o quarto dele para contar porque sabia que a informação era verdadeira. Eles se lembram da noite do sequestro. Piril bateu na porta de Sarp e nervosamente informou o que aconteceria, por isso ele saiu correndo para resgatar Bahar. Sarp diz a ele que se essa informação não tivesse sido dada a alguém em quem ele confiava, ele não teria agido. Sarp pede que ele olhe nos olhos dele e diga quem foi quem lhe contou isso. Piril diz a ele que foi Munir quem lhe contou. Sarp pergunta por que Munir não lhe contou diretamente, não faz sentido. Piril diz a ela que não é difícil de entender, já que Munir recebeu a informação de um homem em Nezir e preferiu que fosse ela quem desse o próximo passo. Sarp fica confuso e se pergunta por que Munir não falou com ele. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!